Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pai querido, te agradecemos, Senhor, mais uma manhã, mais um dia, Senhor, que começamos na tua presença, Pai. Consagramos a ti essa chamada. Senhor Jesus, toca nos lábios da Daisy, que seja tu falando através da boca dela, Pai. Que tudo que ela recebeu de ti, fazendo esse estudo, Pai, ela consiga passar para nós, Pai, conforme a tua vontade. Que essa palavra, ela toque nos nossos corações. Usa ela, Senhor. Usa conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou ler o capítulo 48. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada em Esbom. Tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madimê. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem na estrada que desce a Oranaim. Ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar as suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados e Camós irá para o exílio, junto com os seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que decantarão, esvaziarão as suas jarras e os despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camós, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão, ressequido os moradores da cidade de Bom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem. Vocês que vivem em Arroê, perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao planalto. Alon, Jazar e Mefeate, Adibon, Nebo e Bet de Blataim.
a Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, a Queriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício, pois ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamentos e as suas ações que não alcançam, que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Quireres, chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibima, os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos que não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaaz, desde Zoar até Oranaim e Eglat-Celicia, pois até as águas de Nirim secarão. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso o meu coração lamenta por Moabe. Como uma flauta lamenta-se, como uma flauta pelos habitantes de Quireres. A riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com vestes de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como um jarro que ninguém deseja. Declara o Senhor, como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhadas. Moabe torna-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor, vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriode será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado no laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo sai de Esbom, uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe, ó povo de Camós, está destruído. Seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe. Em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Meu Deus, esse capítulo, se eu fosse falar tudo que eu escrevi,
é muita coisa, né? O capítulo todo ele fala do juízo contra Moabe, por causa do pecado, né? Moabe se tornou autossuficiente, se tornou orgulhoso, se tornaram idólatras. E esse capítulo todo, a gente sente, ao ler, a gente sente o desespero, a dor do que foi passado nesse tempo em Moabe, por conta do pecado, né? Já alguns versículos é o que eu escolhi alguns para falar. O primeiro, já no começo mesmo, que Deus fala, acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, pois ficou em ruína. Quando ele fala ai, né, essa expressão do ai, Deus me trouxe essa expressão assim, ó, ei, ai, um alerta. Ai, ele fala de dor, ele fala de lamento, ele já começa dando um alerta, né? Aqui já começa o juízo de Deus, porque o povo ele insistia em viver longe da vontade de Deus. Né? Moabe confiava na sua força, nas suas riquezas, nos seus deuses, né? Como o Camós, que era o deus que eles levantava, adorava as imagens, os deuses dele. Com isso, eles iam se afastando do Deus, do nosso Deus soberano, todo-poderoso. Né? Moab, ela era, aqui nesse capítulo, fala o quanto ela era admirada, o quanto ela era conhecida. Né? Era uma nação conhecida por ser forte, por ser resistente. Mas ela estava sendo destruída por conta dos pecados. O Espírito Santo me trouxe uma reflexão que quando quando eu estou confiando na minha própria inteligência, no meu sucesso, na minha reputação, nos meus status, né? Hoje que tudo é digital, Deus ele permite cenários para eu vir passar pelo deserto, né? Para eu vir estar no deserto. Como ele fala ali no versículo 6, né? Tornem-se como uns arbustos no deserto. Hoje, tudo é muito digital. Hoje, todo mundo fala que tem que estar no digital, tudo é muito digital. Então, hoje, nas redes sociais, é uma busca tão grande por aparência, por título, por posição, e sem nenhuma essência espiritual. Você não vê que se perdeu a essência. Né? Então, que a gente não venha se libertar desse pecado de buscar a autossuficiência, o autoconhecimento, né, a posição. Hoje, o Satanás ele traz essas distrações para a gente. Outro versículo que eu busquei em outra versão da Bíblia, que é o versículo 4, quando ele fala assim: toda a terra de Moabe está destruída, suas crianças gritam aos prantos. Meu Deus, esse versículo falou muito comigo. Eu sempre escuto a Cris falar sobre as consequências do pecado, sobre as consequências que irá atingir não somente nós. Né? E esse versículo, ele me afirma isso que eu já escuto, né? Que eu já escuto da Cris, falando sobre as consequências do pecado. Esse versículo, ele confirmou no meu coração que os nossos pecados, as consequências dos nossos pecados, ele vai atingir não só a mim, mas os meus, a minha geração futura. A minha escolha, o meu plantio, o que eu fizer agora, hoje, ela irá moldar o meu ambiente espiritual, o da minha casa, o das minhas filhas, o do meio que eu convivo. Eu me libertando dos meus pecados agora, eu declarando meus pecados agora, eu não vou estar fazendo isso só por mim. Né? Eu vou estar também fazendo isso pelos que virão, pela minha geração. Né? O que trouxe muito a mim, assim, no meu coração eu declarar os meus pecados, me libertar dos meus pecados pelas minhas filhas.
para as minhas filhas não sofrer as consequências, né, das minhas atitudes, do meu plantio, da minha escolha. Eu tenho que lembrar que eu não posso fugir das consequências. Eu não posso. Né? Como diz, o plantio ele não é obrigatório, mas a colheita, essa sim é obrigatória. Então, as consequências do pecado virão. Né? Então, eu posso escolher não pecar, eu posso escolher estar andando na santidade, buscando caminhos e acesso a pessoas que eu consiga estar buscando a santidade e saindo do pecado. Né? Não tem nenhum escape, não tem nenhum escape, não tem nem como se esconder. Na verdade, o escape é a chance de Deus, que Deus dá para você se arrepender de verdade. E abandonar e mudar de verdade, abandonar o pecado e mudar de verdade. Esse é o escape, é a chance que Deus dá para mim e para você. O escape é o arrependimento verdadeiro. Outro versículo que veio à minha reflexão é versículo 11, que diz assim, esse aqui também, meu Deus, mexeu muito comigo. Moabe tem estado tranquila desde a juventude, como vinho deixado aos seus resíduos, não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso seu sabor permanece o mesmo, o seu cheiro não mudou. Nunca tinha sido mexido, gente, nunca tinha mudado. E o que aconteceu? Eles se acomodaram, né? Veio a autoconfiança, veio a soberba, ficaram tão parados, tão quietinhos, que o quê? Apodreceram. Se acharam que eles poderiam fazer do jeito deles, na inteligência deles, no entendimento deles, por nunca ter sido mexido. Aí Deus me trouxe uma palavra no meu coração sobre se acomodar, a acomodação espiritual. Eu, cristã, se eu me ver parada, eu sou uma terra fértil para o pecado. O Espírito Santo, ele me trouxe um alerta nesse versículo 11, que eu preciso sim de agitação, eu preciso do confronto, de processo, para ver crescimento. Sabe, assim, as pessoas que não passam por processos, que não passam por podas, por correções, por perdas, por confrontos de Deus, ela fica igual Moabe, parada, guardando sujeira na alma, se achando como Moabe se achou autossuficiente, prepotente e orgulhosos. Quando acontece o confronto, o chacoalhar, é para amadurecer em Deus, para você aprender em Deus. Deus, ele vai mexer, ele vai mudar de vasilha, de vaso, ele vai me tirar do conforto. Mas aí você pensa, meu Deus, é para me machucar? Não, não é para machucar, não é para ferir. É para amadurecer, para trazer esse amadurecimento em Deus. Não é o porquê estou passando pelo processo, é para que estou passando pelo processo. Moabe, ela se manteve na mesma essência, né, do mesmo jeito, e se tornou velha, orgulhosa e corrompida. Nada mudou, nada foi mexido, tudo ficou o mesmo. Né? É tão legal se tudo ficasse assim, é tudo o mesmo, tudo bem lindinho, tudo do jeito né, do jeito que veio, assim, tudo sem nenhum tipo de mudança. Assim, do jeito que Moabe ficou ali, né, com a mesma essência de sempre. Deus me trouxe assim o pensamento que hoje é assim, muitos nós queremos bênçãos. Nós queremos as bênçãos. Você vê muita gente pedindo, eu mesma, né, às vezes
Quero bênção, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero a vitória, mas eu não quero renunciar ao pecado. Eu não quero renunciar àquilo que a minha carne quer fazer, aquilo que o meu autoconhecimento quer fazer. Muitas vezes queremos dons, queremos unções, revelações dos céus, né? Que o Espírito Santo desça naquele lugar, desça naquele onde eu estou. Quero viver essa experiência, mas eu não quero ser mexida por Deus. Eu não quero que ele mexa em nada, eu só quero receber. Eu não quero ser mexida por ele. E daí vem, né, a reflexão. Se eu estou sendo mexida, se eu estou passando por esse tempo difícil, se eu estou passando por esse momento de confronto, é Deus. Deus, ele está me mudando de vasilha. Ele está me mudando de vaso, para que haja renovo, para que haja uma transformação, uma restauração na minha vida. E esse capítulo é enorme, tem um monte de versículo que eu escrevi, que eu grifei, mas é um alerta, né, para sair do pecado, para renunciar ao pecado, para você renunciar às suas vontades. E eu vou encerrar com o versículo 47, que diz assim: Contudo, restaurarei a sorte de Moabe. Em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. E Deus encerra esse capítulo com uma esperança. Eu entendi assim como uma esperança, que mesmo depois de tudo, depois de todos os pecados contra Deus, ainda há uma chance. Ainda há uma chance, e essa chance é para restaurar, para recomeçar, para reconstruir. Moabe, mesmo após o juízo, ela teve a chance. Porque todo juízo, tudo que aconteceu foi real, porque o juízo de Deus, ele é real. Mas aí no final ele fala ali o contudo, porque a sua misericórdia é maior. A misericórdia de Deus é maior. Quando houver arrependimento genuíno. Quando houver o arrependimento genuíno. Nós estamos vivendo nesse tempo. Esse tempo de Deus, que Deus está dando uma chance. Uma chance para restaurar vidas, restaurar famílias, igrejas, restaurar a nossa identidade ferida. E quando ele fala assim, contudo, Deus me traz que mesmo que eu esteja distante, mesmo que eu tenha sido destruída ao longo desse caminho, se eu tiver um arrependimento genuíno, um arrependimento de todo o meu coração, Deus, ele vai mudar a minha sorte. Ele irá mudar a minha sorte. Mesmo depois de Moabe ter sido destruída, você vê que mesmo depois de tudo que aconteceu, toda dor, todo lamento, todo choro, todo grito, toda destruição, a promessa de Deus permaneceu. No final ele fala, contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Então, a promessa permaneceu. Né? O Espírito Santo trouxe ao meu coração que o meu pecado, ele não vai me definir. A minha queda, ela não vai me definir. O meu processo, o meu deserto, ele não vai me definir. Mas o meu arrependimento genuíno, o meu arrependimento de verdade, ele vai mudar a minha sorte. Assim como ele vai mudar a sorte, mudou a sorte de Moabe. O que vai definir é a promessa de Deus sobre a nossa vida. E ela está ali no final, quando existe o arrependimento verdadeiro.
E a promessa que Deus tem em Jeremias 48, 47, que ele fala: contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Essa promessa está viva para nós hoje. Essa promessa está viva hoje. Saiba que a restauração, a chance de Deus, né? Ele permite essa chance para você se arrepender verdadeiramente e haver a restauração em nossa vida. E isso não é merecimento nosso. Não é merecimento. Deus não está dando uma chance porque Moabe mereceu, porque eu mereço, não. A chance vem pelo quebrantamento, pelo arrependimento. Só depois do teu quebrantamento, do teu arrependimento, que tu vai ter a chance, que tu vai ter acesso à chave da restauração, que tu vai ter acesso a essa chave dessa chance com Deus. Né? E é isso que eu quero, que Deus trouxe ao meu coração para eu trazer nesse capítulo hoje. Que mesmo em meio ao caos, a promessa está permanente em nós. A chance para a mudança através do arrependimento, através do quebrantamento, né? Então, é isso que eu trouxe hoje, a reflexão nesse capítulo, em alguns versículos. Essa leitura desse capítulo é tremenda. Deus fala no singular com cada um. E é o que eu peço, Senhor, né? Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, dele falar através da minha vida. E agradecer a Deus que mesmo depois do juízo, o Senhor ainda nos dá uma chance para a restauração. Mesmo depois da queda, dos erros, há uma esperança. Eu sei que tem áreas que nós estamos acomodados, que nós estamos sujos, escondidos. Não queremos viver parados, né? Dizer, Deus, eu não quero viver parada. Eu não quero viver nas borras do orgulho, da religiosidade, da autossuficiência. Que Deus venha nos tocar e nos trazer a certeza que o processo não é o fim, não é dizer que acabou. Que existe uma promessa viva na palavra dele, que viva dentro de nós, que ele pode mudar a nossa sorte, que ele vai restaurar. Ele vai restaurar o que se perdeu, ele vai levantar o que caiu, ele vai mexer através do nosso arrependimento, através do nosso quebrantamento. Ele vai trazer renovo para a minha vida, para a tua vida. Você só precisa se posicionar e decidir, escolher o teu plantio ser diferente, para a tua colheita ser extraordinária em Deus, ter um renovo, ter uma restauração do Senhor. E lembre que quem não permite ser mexido por Deus nunca amadurece de verdade. Deixe, se permita ser mexido por Deus. Nunca esqueça que a promessa permanece. A promessa permanece viva. Arrependa-se dos seus pecados. E é isso. Amém. Não sei se alguém vai querer falar alguma coisa. Se alguém quer comentar alguma coisa. Tá bom, vou orar para finalizar. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por me moldar, por mexer em mim, Senhor. Através desse estudo que já vem uns dias lendo e relendo, e o Senhor me moldando, o Senhor me tirando de um vaso e colocando em outro, me mostrando que há esperança, que há chance, Pai. Assim como o Senhor me mostrou para mim, no meu secreto, no meu íntimo, eu e o Senhor
coloque no coração de cada um que está recebendo essa mensagem, Pai. Que o Senhor nos dá a chance, não por merecimento, mas através do nosso arrependimento, do nosso coração contrito, do nosso coração aquebrantado, Pai. Entrega o Senhor esse dia, Pai amado, a vida de cada um, o que cada um está passando no secreto, Senhor. Que esse teu ai de Nebo sirva para mim e para você que está escutando essa palavra. Ai é um sinal de alerta. Acorda que ainda há tempo. Ainda há chance, ainda há esperança. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que está escutando essa palavra e que o Senhor venha tratar no íntimo de cada um, Senhor. Tu sabes do que nós temos aqui, dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.